Então, boa noite a todos vocês. Eu sou a Lilian Montanheri e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, desde que eu comecei a minha graduação na FATEC até os dias de hoje que estou na pós-graduação seguindo com os meus estudos. Essa é a minha agenda da minha apresentação. Aqui eu coloquei alguns tópicos bem gerais, mas em cada tópico eu vou trazer alguns relatos bastante particulares para estruturar melhor a minha trajetória. Então vamos lá, começando pela minha apresentação acadêmica. Eu comecei a minha graduação na FATEC em 2015. Eu estudei tecnologia em cosméticos na FATEC de Diadema. Não, diferente de algumas pessoas que estudaram comigo, inclusive, não foi um sonho estudar na FATEC, meu Deus, meu sonho ser tecnóloga. Mas na época eu cursava direito e eu estava bastante infeliz com o curso que eu estava fazendo. Então, e uma regra bastante estabelecida lá em casa foi que você pode fazer tudo menos parar de estudar. Então, eu procurei a FATEC. Foi um desafio bastante grande, porque, como eu falei para vocês, eu vim de uma área totalmente diferente. E tecnologia em cosméticos, apesar de muitas pessoas acharem que você estuda a área da estética, na verdade a gente estuda a área da química. Então a gente desenvolve produtos cosméticos, aprende a coordenar, planejar todo um processo dentro de uma indústria de cosméticos. Então é uma área totalmente diferente. Tive alguns desafios para me adequar com a rotina de estudos e tudo mais, mas deu tudo certo. Me formei em 2018, já que o curso aqui tem uma duração de 3 anos. Depois disso, eu continuei estudando, fiz vários cursos aqui. Deixa eu colocar a ponteira para ajudar. Segui fazendo vários cursos voltados para a área onde eu estava trabalhando na indústria, e eu vou trazer detalhes mais para frente para vocês. E em 2021, eu fiz 2 especializações lato sensu, voltado para a área da cosmetologia também. Então, eu estudei cosmetologia estética na Embi Morumbi, e eu também fiz química forense na Unileia, porque eu acabei me interessando por técnicas analíticas onde o objetivo é você investigar e conhecer sobre determinado componente. E em 2021, ingressei no mestrado, que também não era um sonho meu, mas que surgiu a oportunidade e hoje eu adoro o que eu faço. E eu também vou contar para vocês alguns detalhes do que eu faço lá. Então, falando um pouquinho da minha graduação, então eu estudei na FATEC Diadema, Luiz de Papais. Essa é a carinha da minha FATEC. E eu fiz lá o curso superior de tecnologias em cosméticos. Aqui, só para contextualizar para vocês, porque eu sei que não é a área que vocês estudam aí na FATEC, mas cosméticos é um mercado muito amplo, né? Existe um conceito que é estabelecido pela Anvisa, que é produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que a gente chama de produtos de HPPC, que envolve aí tudo sobre o que são cosméticos, tanto para higiene quanto para tratamento e a parte de perfumaria, onde cada grupo existe normas específicas para isso. A gente sabe que o maior público consumidor de produtos cosméticos ainda são as mulheres, onde elas ocupam cerca de 70% do consumo, mas isso hoje em dia está mudando bastante, porque existe uma procura aí pelo público masculino em se cuidar e fazer todos os tratamentos com os produtos cosméticos. Aqui eu vou dar um geralzão do que a gente aprende lá na graduação, na FATEC Diadema. Então, com o curso, a gente aprende a desenvolver, a pesquisar, a otimizar, supervisionar produtos e processos. E a gente tem uma gama bem grande de possibilidades, porque a gente pode trabalhar tanto em empresas de embalagens, matérias-primas. Matérias-primas são várias matérias-primas compõem um produto, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Podemos também trabalhar em laboratórios de manipulação, que agora está super em alta,
remete a uma coisa mais voltada para você, então o consumidor se sente melhor, mais acolhido. E a gente também pode trabalhar como responsável técnico, pesquisador, analista, consultor, enfim, existem várias possibilidades. E com esse curso, nós temos o registro do Conselho Regional de Química, que é o nosso registro oficial, né? Então, é um registro obrigatório para quem pretende exercer a função. Agora, falando um pouquinho da minha experiência no estágio, uma experiência muito legal. Eu não sei como que é na FATEC do curso de vocês, mas na FATEC de Diadema é obrigatório o estágio. Eu fiz o meu estágio no 4º semestre e eu fiz nessa empresa, na Valmário Laboratórios, que é uma empresa que faz produtos cosméticos voltados para a área da estética e faz em grandes volumes, então é voltado para a cabine, para atendimento em cabine, então um grande volume de atendimento, né? Então a gente produzia produtos grandes, de 1 quilo, 1 litro, enfim. Então eu fiz o meu estágio nessa empresa. Falando um pouquinho da entrevista, que eu acho que é uma coisa assim bem legal e que mostra um pouquinho uma realidade um pouco diferente assim do que as pessoas costumam contar, né? Eu fui fazer entrevista, era um estágio não remunerado, então por isso tinham poucas pessoas que se candidataram, né? Realmente não é muito atrativo, mas eu me candidatei, fiz a entrevista. Eu lembro que foram perguntas bem clássicas de estágio, né? O que você pretende fazer na empresa? Qual é o seu objetivo? Enfim. E foi tudo muito rápido. Eu lembro que não durou 15 minutos a nossa entrevista. Mas eu fui para essa entrevista com uma ideia de ter uma conversa com o meu entrevistador. Então, por isso, eu lembro que na época, eu, professor Irapuã e uma outra colega, nós estávamos escrevendo um possível artigo. Então, eu já tinha aí uma base de pesquisa em relação às indústrias de cosméticos. E durante a entrevista, eu falei assim, poxa, eu preciso fazer com que essa conversa se torne mais natural. Então, ele falou assim, ok, finalizando a entrevista, né? Você tem alguma dúvida e tal? Nossa, aí eu falei assim, na época eu estava pesquisando isso, né? Eu falei assim, nossa, a empresa tem algum objetivo de tornar o produto, um dos produtos do portfólio, fazer com que esse produto tenha um selo sustentável, que era a minha pesquisa base do meu artigo na época. E foi muito legal, parece uma pergunta besta, mas foi muito legal porque de 15 minutos a gente passou a conversar até 45 minutos. Então, em 30 minutos, ele me explicou qual era o objetivo da empresa, se ele tinha ou não a intenção de fazer os produtos terem um selo sustentável, se era vantajoso, enfim. Ele deu todo um panorama. E é bem legal porque eu tenho certeza que a entrevista foi mais valiosa nesse período do que, de fato, naquelas primeiras perguntas mais tradicionais. Mas, enfim, deu certo. No final, ele ainda comentou que não era de costume uma entrevista durar tanto tempo e que as pessoas geralmente não tinham perguntas para fazer. Então, achei bem legal. É claro, isso não foi planejado, surgiu na hora e acabou acontecendo, mas deu certo. E essa entrevista deu certo, consegui fazer o estágio. Eu fui contratada para esse estágio para ficar 3 meses na empresa, que é uma carga horária obrigatória lá na FATEC, de 240 horas. Mas eu fui fazendo o estágio, as funções foram sendo atribuídas com base no meu desenvolvimento lá na empresa. Eu fui contratada no estágio para trabalhar no controle de qualidade. Então, em menos de 3 meses, eu já estava tendo acesso a outras funções de outros setores, foi muito legal. Então, um estágio que inicialmente era de 3 meses, ele passou a ser 9 meses. Eu cumpri 720 horas nessa empresa, porque a gente foi renovando o contrato e
Eu achei muito legal porque no final do estágio eu já tinha um panorama de toda a empresa, de todo o processo fabril, de tudo que era controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento da empresa. Foi uma oportunidade bem legal. É claro que eu costumo falar que eu tive a oportunidade de aceitar estágio não remunerado. Tem pessoas que não têm, mas eu acho interessante abraçar as oportunidades quando elas surgem. Eu tive essa oportunidade, deu certo, e esse estágio gerou uma efetivação. Depois desses 9 meses eu fui efetivada, fui primeiro registrada como trainee. Ainda assim, eu trabalhava no controle de qualidade dessa empresa, mas sempre a cada cargo que eu subia, novas funções eram atribuídas, obviamente. E primeiro eu fui para trainee, depois analista júnior, depois analista pleno. Quando eu fui analista pleno, eu já tratava as coisas direto com o diretor da empresa, assim, foi uma coisa, eu aprendi muito. A Valmari, ela não é uma empresa muito grande, é uma empresa pequena. Isso eu acho, algumas pessoas pensam assim, né? Nossa, uma empresa pequena não tem muito a oferecer. E na minha visão é totalmente ao contrário, assim, porque eu tive acesso à empresa inteira, a todos os setores, porque era uma empresa pequena. Com certeza, uma empresa grande, eu não teria essa oportunidade. E toda essa minha trajetória na Valmari durou quase 5 anos. A empresa, né, ela, por conta da pandemia, ela fechou a parte fabril dela, então ela passou a fazer os produtos com uma empresa terceirizada, e por isso eu acabei saindo. Mas, assim, foi fantástica a experiência que eu tive com eles, eu aprendi muita coisa. 2 meses depois que eu estava no estágio, isso ali na primeira leva que eu tinha ali no estágio, nós conseguimos publicar o nosso artigo, eu, professor Apuan e a Graziele, uma colega nossa da FATEC. Essa foi a pesquisa que, na época, quando eu fiz a entrevista, a gente ainda estava desenvolvendo esse artigo, né? Então, por isso que eu perguntei se existia a possibilidade de um selo sustentável para os produtos do portfólio da empresa. Ó, eu acho que, ser bem sincera assim com vocês, pode não parecer, mas esse artigo, ele me trouxe uma experiência, assim, fantástica, fantástica, principalmente hoje que eu estou na área acadêmica, porque aqui foi meu primeiro contato com uma escrita acadêmica, com uma pesquisa acadêmica e com uma apresentação. Eu lembro que tudo foi bastante difícil no começo, né? Porque não é fácil você pesquisar, escrever, apresentar. Mas hoje, até hoje eu colho os frutos desse artigo publicado. Eu vou contar um pouquinho mais lá na frente como ele foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje. E foi muito legal mesmo. Deu trabalho, mas foi legal. E outro ponto bastante importante da minha trajetória na FATEC foi o meu TCC. Percebam que eu falei para vocês no começo da apresentação que a FATEC, onde o curso que eu fiz, ele é voltado para o desenvolvimento de produtos cosméticos. Mas tanto o meu artigo quanto o meu TCC não tem não foram realizados nessa linha de raciocínio que eu falei para vocês, desenvolvimento. Por quê? No meu caso do artigo, foi uma ideia que surgiu durante a disciplina que a gente desenvolveu o artigo, né? E no caso do meu TCC, eu já estava trabalhando na Valmar, eu já era uma funcionária efetivada. E uma das funções que eu cuidava na época era dos resíduos sólidos. Então eu quis, obviamente, eu falei assim, eu já vou precisar estudar sobre os resíduos para dar um suporte para a empresa para cumprir com essa minha função. Por que não estudar sobre isso para o meu TCC também? Eu juntei essa necessidade e com isso nós escrevemos o meu TCC, que foi voltado para a reciclagem dos resíduos sólidos das empresas desse segmento. O meu professor orientador também foi o professor Irapuã, na época ele era mestre. E esse TCC gerou um livro, nossa, magnífico esse livro também, que, nossa, ficou lindo. E também esse livro me abriu portas, que eu também vou esclarecer para vocês mais aqui na frente. Porque
as pessoas não têm muito essa visão de publicações, de artigo, de livro, e eu acho que isso falta um pouco, porque é importante ter essa experiência, não só pela escrita, mas pela pesquisa, de conhecer também outras possibilidades. Bom, esse foi um resumão da minha trajetória da FATEC, e hoje eu faço mestrado na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema. Eu faço mestrado voltado na área da cosmética também. E aqui, tá, alguns pontos eu vou trazer um pouco mais geral, porque de fato não é a área de vocês, talvez vocês fiquem um pouco com dúvida, mas podem me perguntar qualquer coisa também, e eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Aqui eu trouxe uma, uma relação para vocês de uma diferença do que é uma pós-graduação lato sensu e o que é uma pós-graduação stricto sensu. Mas no comecinho da minha apresentação, eu comentei com vocês que eu fiz 2 especializações. Essas especializações foram lato sensu. Então, são especializações de um tempo... O tempo do curso, né, da pós-graduação é muito menor. O MEC, ele determina que seja no mínimo 360 horas. O MBA é um tipo de especialização de lato sensu. E esse tipo de curso, no meu caso, eu fiz, uma das especializações de lato sensu que eu fiz foi de cosmetologia estética. Então, por isso que tem esse nome, lato sensu, é um sentido amplo. Por quê? Na cosmetologia estética, na minha especialização, eu vi tudo de cosméticos voltado para alguns problemas que acontecem na área estética, por exemplo, acne, estria, celulite. Então, assim, eu vi tudo. Diferente do stricto sensu, que é o mestrado que eu faço hoje. Quando a gente compara uma pós com a outra, na lato sensu, eu vejo vários produtos para vários problemas. Na stricto sensu, eu vejo um componente de um produto para um problema específico. Então, por isso que é algo específico, tá? Tem uma duração muito maior, no meu caso eu faço mestrado, então são de até 2 anos. Eu tenho que entregar uma dissertação, no meu caso, né, porque é doutorado, você entrega uma tese, e nesse caso eu tenho um diploma, diferente da especialização lato sensu, que gera só um certificado. Aqui eu listei algumas etapas para vocês de exigências que a gente precisa cumprir para entrar na pós-graduação, em um programa de pós-graduação de mestrado, né? E aqui eu listei as exigências do meu programa, mas cada programa trabalha com a sua norma, né? Então, eu precisei fazer um exame de proficiência de língua estrangeira, que geralmente é inglês. A gente precisa acertar um mínimo de pontuação nessa prova para ser aprovado. Precisa de um projeto escrito. E, no meu caso, como eu sou bolsista CAPES, aqui que entra a questão do artigo e do livro. A questão de desempate para que eu conseguisse a bolsa CAPES foi o artigo publicado e o livro, porque é muito comum que as pessoas saiam da graduação sem sem alguma publicação, sem esse conhecimento. Então, foram esses 2 itens, né, o artigo e o livro, que fizeram com que eu desempatasse, então conseguisse a bolsa pela CAPES. Isso porque para você fazer concorrer à bolsa, existe uma avaliação do seu currículo Lattes, que é onde você alimenta com todas as publicações que você faz, participação em eventos e tudo mais, e também uma entrevista, para entender se de fato você tem um conhecimento mínimo para cursar, desenvolver aquele projeto. Em todos os programas que eu conheço, existem disciplinas obrigatórias optativas. É bem tranquilo, é muito diferente do que é uma graduação. As disciplinas que eu cursei, falando assim, parece simples, né?
tem uma duração de 2 meses, 3 meses, depende muito da disciplina também. E, geralmente, a forma de avaliação de uma disciplina na pós-graduação voltado para o mestrado é um seminário. Então, desde o do primeiro contato com a pós-graduação, o aluno ele é instigado a trabalhar o senso crítico de avaliar um artigo e saber trazer os pontos positivos, os pontos fracos desse artigo e também trazer essa informação, saber trazer essa informação, porque tem pessoas que têm bastante dificuldade com isso. Uma outra etapa do mestrado é a qualificação, que é quando você no mestrado, você tem a defesa final. Só que 6 meses antes, em média, 6 meses antes da defesa final, você precisa qualificar, que é quando você apresenta o seu trabalho para outros professores que não têm contato com o seu projeto, que não são o seu orientador, são professores diferentes do seu orientador, e nessa qualificação o seu orientador não está presente. Então, a ideia é, de fato, entender se você fez o seu projeto, se você sabe sobre o que você está falando, e se você tem esse senso crítico de coisas que você precisa fazer ou que você não fez e por que você não fez, enfim, em todo um geral. Eu já passei por essa etapa, porque eu defendo no final de... Até setembro eu preciso defender o meu mestrado, está acabando já. E a defesa final, aí sim, tem a presença do seu orientador, de toda uma banca de avaliação, que depois da sua apresentação existe uma arguição. Então, e essa arguição não é, você gostou, o que você acha que isso pode acrescentar para o planeta? Não, é algo mais crítico, né? Você de fato precisa entender a essência do seu projeto. Não é superficial. Isso eu acho muito legal porque te treina, né? Durante o processo, às vezes não é muito satisfatório, mas te treina e você aprende bastante. E agora eu vou falar, mas bem breve, sobre o meu projeto, sobre o que eu estou desenvolvendo lá na Universidade Federal de São Paulo. Lá eu estou desenvolvendo lipossomas. Lipossomas são nanoestruturas. Então, eu estou desenvolvendo uma matéria-prima que tem uma escala nanométrica, e nessa nanoestrutura eu estou encapsulando 2 ativos, e a ideia é usar essa matéria-prima para produtos cosméticos. O meu orientador é o professor Newton, e eu tenho uma co-orientadora que é a professora Vânia. Então, esses são os meus lipossomas. Aqui eu vou falar bem breve. Essa é a estrutura de um lipossoma. Por conta dessa estrutura, eu consigo encapsular vários ativos. Assim, isso bem no geral, explicando para vocês. Eu consigo encapsular ativos de várias, com características diferentes. Então, eu consigo encapsular ativos que têm uma afinidade pelo óleo, que a gente chama de lipofílico, e ativos que têm uma afinidade pela água, que nós chamamos de hidrofílicos. Eu estou desenvolvendo 3 tipos de lipossomas, que nós conhecemos como os transferossomas, etossomas e transetossomas. Eu não vou explicar de forma individual, mas para que vocês tenham uma noção, cada estrutura existe um componente diferente que faz com que elas tenham mecanismos diferentes para que permeiem na pele, que é o meu objetivo. Então, vamos seguir aqui. É bastante característico de uma nanoestrutura existir uma classificação em relação ao tamanho, porque a faixa nanométrica ela é ampla, então eu posso ter nanoestruturas de vários tamanhos. Isso, inclusive, é uma forma de eu caracterizar o meu sistema, que é determinar o tamanho que tem a minha nanoestrutura. Então, essas são as possibilidades de tamanho que os meus lipossomas podem ter. Quem determina qual tamanho e quantas lamelas elas terão é o processo que eu vou utilizar.
Essa, falando um pouquinho da deformabilidade do sistema, da minha nanoestrutura, porque o meu objetivo no meu mestrado é fazer com que eu entregue esses ativos em camadas mais profundas da pele. Então, a pele, nós temos várias camadas na pele, e tem alguns ativos que eles são muito grandes, então a gente não consegue fazer com que eles entrem em camadas mais profundas da pele. Então, por exemplo, dando um exemplo bem simplista, se eu tenho um melasma, o melasma ele fica numa camada mais profunda da pele. Se eu quero tratar o melasma, eu preciso que esse ativo chegue até o melasma para que eu consiga tratar. Então, o meu projeto não tem uma aplicação específica, só para dar um exemplo, mas o objetivo é fazer com que esses ativos eles permeiem camadas mais profundas, entregando o ativo no problema alvo, talvez, tá? Então, esse é o mecanismo de deformabilidade. Esses blocos em amarelo são as camadas do extrato córneo, que é a camada mais externa da pele. Então, essas nanoestruturas, elas passam por esses blocos do extrato córneo e elas vão passando até alcançar as camadas mais profundas. Aqui, eu trouxe uma relação de experimentos que eu estou desenvolvendo, que eu estou realizando no meu mestrado. A ideia aqui não é discorrer sobre cada um deles, até porque isso se tornaria bem cansativo. Mas o que eu acho bem legal para falar para vocês, assim, é que, ó, tem essa relação e tem a próxima. Existem vários ensaios que eu estou fazendo ainda no mestrado, e nem dos, assim, o laboratório onde eu estou desenvolvendo isso, ele não tem todos esses equipamentos. Aí você pode pensar, nossa, é difícil, né? É difícil, só que isso te impulsiona a algo bem legal, que é fazer um network e conhecer novas pessoas, novos laboratórios, novas técnicas. Por quê? 90% dos experimentos que eu estou fazendo, eu faço em outros laboratórios. Eu já fui na USP, eu vou na Unicamp, eu já fui em quase todos os laboratórios que tem na unidade onde eu estudo. Porque cada equipamento está em um laboratório diferente. Então, isso é bem legal porque eu conheço pessoas diferentes, eu troco informações, eu conheço projetos diferentes, professores diferentes, e você aprende muito porque, inclusive, estou fazendo uma análise no laboratório do lado, e a professora me ensinou a usar um software de gráficos, sabe? E que eu não esperava que ela me ensinasse isso, mas que ela sabe que eu preciso disso, porque geralmente as análises geram inúmeros dados e você precisa tratar eles. Então, a gente usa um software para tratar esses dados e apresentar eles na sua dissertação, no seu artigo. Então, eu acho isso bem legal. É uma oportunidade de você conhecer pessoas, conhecer técnicas, conhecer projetos. Quando eu fui na USP, inclusive, o menino que me ensinou a operar o equipamento lá, ele estava também desenvolvendo a mesma estrutura que eu estou desenvolvendo. Então, eu pude conversar com ele em como ele está desenvolvendo, quais dificuldades que ele está tendo e como que ele caracterizou isso. Isso é bem legal, porque isso você não acha na internet. É muito difícil você ter essa troca. Essas informações, infelizmente, não vão no artigo quando você publica, mas eu acho muito interessante você ter essa troca, você poder conhecer, e isso amplia demais assim as suas possibilidades, tanto para estudo quanto pensando em trabalho também. É isso. E essas são as referências que eu usei para montar a minha apresentação. Essas referências foram mais voltadas para eu exemplificar as imagens do meu projeto. E eu queria agradecer a todos vocês por ter me ouvido. Se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. Esse é o meu e-mail. Podem, se surgir dúvidas, podem me contatar, não tem problema nenhum. Eu fico à disposição de vocês. Hum...
Pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Bem, Oi, tudo bem? gostaria que você falasse um pouquinho do segmento de um ex-aluno da FATEC, ingressando no mestrado e conseguindo essa conquista. O que significa, de fato, para vocês? Ó, uma pergunta. Uma pergunta bem legal. Sabe por quê? Porque quando eu terminei a FATEC, a gente tem o título de tecnólogo. E eu vou ser bem sincero, o que eu achava, eu falo assim, nossa, tecnólogo, eu tenho a mesma capacidade que um químico, de que um engenheiro químico para estar na pós-graduação voltada para a área acadêmica. E hoje, é claro que eu enfrentei alguns desafios em relação a quê? Porque a minha graduação, ela é voltada totalmente para a indústria. Então, eu aprendi a resolver problemas na linha de produção. Eu não aprendi com tanta intensidade assim, a fazer pesquisas de artigos, dizer se um artigo é bom ou não, coisas assim. Então, essa parte eu precisei me adequar quando eu entrei no mestrado. Foi desafiador, porque eu não tinha essa base. A base que eu tinha de pesquisa era do artigo, mas é uma base muito menor quando a gente compara uma graduação de químico, de engenheiro químico, de farmacêutico e tudo mais. Eu enfrentei esses desafios em relação à pesquisa, mas não é nada assim absurdo. Inclusive, eu estou hoje no mesmo patamar que farmacêuticos, que engenheiros químicos, que biólogos, todos estão lá comigo no mesmo laboratório. E E é engraçado porque quando eu falo que eu tive uma base totalmente voltada para a indústria, o pessoal, nossa, e você está entregando esse resultado? Porque de fato não é o que a gente costuma, a base de estudo da graduação, quando você fala de um tecnólogo. Então, eu precisei me adequar. E eu dou risada porque no começo foi bem difícil fazer essa adequação. E você pensando numa pós-graduação, entende-se que você já está preparado para isso. A pós-graduação, ela não é muito diferente da graduação, porque a graduação vai te ensinando ali aos pouquinhos e tal, uma coisa mais tranquila. A pós-graduação não, é você por você, entendeu? Então você tem que correr atrás dos seus objetivos e dessa diferença de conhecimento que você tem. Diferença de conhecimento, não. Diferença em relação à área o segmento, né? Industrial e acadêmico. E a outra pergunta que tu fez, eu não lembro qual que é. Depois de estar no mestrado. O sentimento de estar no mestrado. Comenta também, me perguntaram também sobre como sua família viu isso, tanto na FATEC, você entrando na FATEC, quanto no mestrado. Ó, outra coisa que eu comentei com vocês no início da apresentação, eu estudava Direito. Eu fiz 4 anos de Direito. A minha mãe sonhava que eu seria advogada. Por isso que eu fiquei por 4 anos, porque eu precisava atender a necessidade da minha mãe. Só que tipo, eu era bastante infeliz com isso. Então, quando eu desisti do Direito para fazer FATEC, para começar aqui, onde eu moro, aqui em Diadema, as pessoas não conhecem muito a graduação voltada para a área tecnológica. Então, eu tive que ensinar a minha mãe o que era isso, o que eu iria estudar. No começo, as pessoas não aceitam muito, assim, porque quando você fala que você vai desenvolver um produto cosmético, é mais fácil você pensar que um farmacêutico vai fazer isso, que um químico faria isso, mas não um tecnólogo em cosmético. Mas deu certo, hoje as pessoas aceitam muito melhor esse curso. Eu digo isso porque é um curso novo. Hoje, numa indústrias cosméticas, é muito mais forte a presença de farmacêuticos e químicos do que cosmetólogos. Mas quando eu entrei na Valmari, por exemplo, a primeira coisa que eu vi foi que eu tinha conhecimento tanto quanto a minha supervisora, que era química.
Então, a gente tem uma base de conhecimento muito interessante, que é equivalente, mas que as pessoas ainda não conhecem esse curso aqui, né? Quando eu falo do curso de cosméticos. Ok, aí minha família aceitou, mas assim, quando eu digo aceitou, é uma questão de burocracia, porque eu acho que quando você faz o que você gosta, eu gostei bastante, não sabia que eu ia gostar, gostei bastante do que eu fui aprendendo, tive que me adaptar, inclusive no primeiro semestre eu peguei uma ADP, coisa que no direito eu nunca tinha pego, mas tá tudo bem, eu estava me adaptando, eu estava me ajustando a um novo processo de estudo e tá tudo bem. E hoje no mestrado, ó, eu vou te dizer que eu gosto bastante, assim, da trajetória que eu percorri até hoje. Eu tenho um orgulho muito grande, assim, de ter chegado até aqui. Não imaginei estudar numa universidade federal. Eu não imaginei fazer FATEC, que é uma universidade pública. Não imaginei estar numa universidade federal hoje. E hoje, inclusive, eu penso em seguir fazendo doutorado também nessa área de nanoestrutura voltada para a área da cosmetologia. Então, ou seja, é super possível você ter uma bagagem voltada para a área industrial com um curso tecnólogo e você seguir carreira acadêmica. É diferente? É um pouco, mas uma breve adaptação supera tudo isso. Gostaria de perguntar para você, que já está numa área avançada dos estudos, da área de estudo, né? O que você focaria no começo para conseguir seguir os estudos sem problemas? Hum, eu não entendi a pergunta. Focaria no início da Do FATEC, o que mestrado. seria melhor? Ah, bem, veja se é isso que você me perguntou. No início da FATEC, quando eu comecei, eu tive bastante dificuldade com a rotina de estudos, porque eu vinha de outra área. Então, o estudo é diferente. Eu aprendi a estudar na FATEC. Inclusive, como eu falei para vocês, eu peguei uma ADP no primeiro semestre, porque eu ainda não sabia estudar. E estudar, eu aprendi estudando assim, e isso também os professores vão te guiando, né? Mas eu não sabia estudar, então eu achava que estudar era você ficar lendo PDF o dia inteiro. E não deu muito certo. Desculpa. Mas é difícil de falar, mas eu acho que é importante. Existe a necessidade de você dedicar horas de estudo? Claro que existe. Eu sempre treinei com exercícios, né? Estudei com exercícios. E é interessante você saber o que você quer e o que você pretende com o seu futuro, por exemplo, porque nesse primeiro semestre que eu fiz da FATEC, eu lembro que eu ouvi de alguns professores que talvez isso não seria a área que eu deveria seguir, porque eu estava indo mal nas provas. Aí eu falei, não, mas eu gosto do que eu faço, eu posso ter dificuldade, mas é isso que eu acho que eu quero, né? Na época eu não tinha essa visão totalmente formada. E hoje eu tô onde eu tô, então às vezes dá vontade de voltar para esses professores e conversar com eles. Mas enfim, é assim, é difícil de falar no geral, mas são vários desafios, mas tudo depende da forma como que você encara todos eles, a questão de pessoa, enfim, é muita coisa. Eu não sei se eu respondi o que tu perguntou, mas se não, você pode perguntar novamente, não tem problema. Li, o Hum. pessoal, a gente criou aqui o FATEC Seg, que é um congresso parecido com o FATEC Log. Ah, Comenta sim. como que foi a apresentação lá no congresso, como que foi essa sua experiência. Certo. Então, o FATEC Log foi um congresso onde eu apresentei o meu artigo.
um congresso voltado para a área da logística, inovação e empreendedorismo, se não me engano. Para vocês terem uma noção como eu era muito leiga no assunto, quando o professor Irapuã sugeriu escrever esse texto para publicar nesse congresso, eu falei assim, nossa, mas ele não tem nada a ver com o que a gente está escrevendo. E a ideia do nosso artigo é uma proposta, então é uma inovação, é uma proposta diferente que você está sugerindo para o mercado, para as indústrias, para o segmento. Então, acabou dando super certo. Quando eu escrevi esse artigo, eu não tinha experiência com nada acadêmico. Apesar de ter vindo do direito, é diferente. Lá eu só faço citação direta, aqui é só indireta, então é muito diferente. Enfim, e a apresentação? Nossa, a apresentação, eu vou te dizer, deu certo, mas eu lembro até hoje de como eu fiquei nervosa, assim, porque foi a minha primeira apresentação real, oficial, assim, para as pessoas de algo que eu estava estudando. E tinha, assim, tudo na FATEC, todos os passinhos, assim, que foram acontecendo, foram experiências que a gente vai ganhando. Essa primeira experiência da apresentação do artigo foi a primeira experiência que eu tive com bancas, né, com possibilidades de pergunta. Eu lembro que eu fiquei bastante nervosa e tal, mas entra naquela questão que, inclusive, o professor Irapuã sempre enfatizava bastante. Se você sabe o que você fez o trabalho, você sabe o que você vai falar, você sabe sobre o que você está falando, ok. É natural você ficar nervoso e tudo mais. Mas você sabe, você fez, ok. Só vai, entendeu? E assim, e hoje eu levo essa frase assim para minha vida. Tem muitas propostas, muitas coisas que surgem para que eu faça durante o meu mestrado, que às vezes eu penso assim, eu não vou fazer tal porque vai me dar trabalho. Não, vou fazer pela experiência, vai dar trabalho, mas tudo dá trabalho. Vai ser difícil, mas é assim mesmo, e você só vai, você ganha experiência e depois você se sente bem por ter feito, sabe? Eu acho que eu acho muito legal isso. Eu gosto bastante de contar todo esse passo a passo e como contribuir. Li, queria agradecer pelo seu tempo aí, compartilhar suas experiências, tá? Eu acho Sim. que foi bem inspirador, tá bom? Eu Falando para espero. ela. Obrigada.